Jesus Cristo, visto em um dos muitos filmes sobre sua vida. O historiador Will Durant disse: a vida, o caráter e o ensinamento de Cristo constituem o traço mais fascinante para o homem ocidental. Esta história vem do que conhecemos como o Novo Testamento. Uma distribuição Comev. Descobrindo a Bíblia. Programa 3, o Novo Testamento, versão brasileira, a Dupla Mix Rio. O Novo Testamento veio há cerca de 400 anos depois do Velho Testamento. Mas o Novo é profundamente enraizado no Velho. A primeira igreja cristã não tinha a Bíblia dessa forma. A Bíblia era o Velho Testamento. Mas mesmo quando as escrituras cristãs foram sendo feitas, elas se referiam repetidamente às escrituras hebraicas. Essas referências incluem 58 dos 66 livros da Bíblia. Jesus era um judeu. Seus primeiros seguidores eram na maior parte judeus. Eles estavam ancorados no Velho Testamento e acreditavam que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo, como nas antigas Escrituras. Isso incluía predições fornecidas séculos antes, agora vistas como cumpridas em Jesus. Na verdade, existiam cerca de 50 predições, incluindo: ele nasceria em Belém, nascido de uma virgem. Ele curaria surdos e cegos. Ele seria traído por um amigo. Vendido por 30 moedas de prata. Ele seria morto entre criminosos. Mas enquanto os dois testamentos são intimamente ligados, existem também muitas diferenças entre eles. O Velho Testamento foi escrito num período de pelo menos 1000 anos. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 ou 70 anos. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho Testamento é cerca de 3 vezes maior que o Novo Testamento. O Velho Testamento se concentra fundamentalmente em povo, Israel. O Novo Testamento se centra principalmente em uma pessoa, o Messias, Jesus de Nazaré. Os livros do Novo Testamento. Existem 4 seções principais no Novo Testamento. Primeiro, temos os 4 evangelhos, ou narrações sobre Jesus. Há a história da primeira igreja, chamada o Livro de Atos. Então temos a correspondência das pessoas, em forma de 21 cartas ou epístolas, a maioria escrita por líderes e endereçadas aos problemas das jovens igrejas. O último livro, a Revelação, ou Apocalipse, mostra como Deus, em Cristo, irá consumar a história, julgar todos os povos e nações e trazer um novo céu e uma nova terra. Por que o Novo Testamento foi escrito, os evangelhos? Depois que Jesus os deixou, os primeiros cristãos sempre se encontravam e cultuavam nas sinagogas. Mas depois da destruição do templo judeu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando os cristãos não lutaram ao lado do povo judeu contra os romanos, cristãos e judeus tiveram seus caminhos separados. Os cristãos se encontravam nas casas e, adicionalmente às escrituras do Velho Testamento, eles contavam histórias de Jesus, que foram transmitidas pelos apóstolos de Jesus. Mas a igreja estava se alastrando como fogo no Império Romano. Pela Ásia Menor, leste europeu, norte da África, até mesmo no centro do poder em Roma. Como a palavra se espalhava, a transmissão das primeiras testemunhas de Jesus precisava ser copiada, distribuída de lugar em lugar.
A necessidade dos evangelhos também se tornou evidente quando a igreja compreendeu que, embora o Senhor voltasse a qualquer momento nas nuvens, eles realmente não sabiam o tempo que levaria antes da sua volta. Então, eles precisavam das histórias dignas de confiança sobre a vida e palavras de Jesus. Então, dentre as várias histórias, 4 foram aprovadas para o uso nas igrejas. Mas por que 4 evangelhos? Podem ser as palavras verdadeiras de Jesus, já que foram escritas anos depois dele as ter dito? Existem 4 evangelhos diferentes porque os 4 autores escreveram com diferentes propósitos e objetivos em mente. Parece que Mateus concentrou ou endereçou aos judeus. Marcos fez um resumo. Um evangelho de ação rápida. Lucas, um médico gentil, escreveu mais para os gregos. E João, o último a escrever, segue mais uma reflexão pessoal e teológica do que os outros. Então, eles oferecem visões de Jesus de 4 ângulos diferentes, como uma transmissão de um jogo onde diferentes câmeras cobrem o mesmo jogo, mas oferecem uma variedade de diferentes ângulos ou perspectivas. Mas nós realmente temos as palavras de Jesus? Jesus nunca nos deixou nada escrito sobre seus ensinos. Isto veio de seus seguidores mais próximos. Eles poderiam se lembrar exatamente de tudo o que ele disse durante o período de 3 anos em que eles passaram juntos? Numa transmissão oral, as palavras de Jesus poderiam ser lembradas em detalhes? Se existe algo que podemos dizer com certeza sobre as palavras de Jesus, é que elas foram inesquecíveis. Suas palavras paravam as pessoas em seus caminhos. Nunca homem algum falou assim como este homem. Foi a conclusão dos guardas do templo. Isto está em João 7,46. Seu estilo de contar histórias e suas observações resumidas e enigmáticas seriam de fato difíceis de esquecer. O professor Rainer Riesner, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, observa a capacidade extraordinária de memorização entre o povo de Jesus. Cópias dos livros do Velho Testamento eram muito caras na época do Novo Testamento. Apenas as pessoas muito ricas podiam comprá-las. Para as pessoas comuns, os livros do Velho Testamento eram achados apenas nas sinagogas. Então, se alguém quisesse utilizar o Velho Testamento na vida diária, tinha que decorar as passagens do Velho Testamento. Os primeiros seguidores de Jesus eram devotos judeus. Eles estavam acostumados a memorizar grandes porções de textos. Jesus mesmo atuou como um professor judeu, e isso significava que ele resumia pontos importantes de seu ensino em sentenças curtas e muito bem formuladas para que pudessem ser decoradas. Essas sentenças ele também formulava em esquemas poéticos, como, por exemplo, em analogias. Para dar um exemplo, Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para sempre. Essa sentença pode ser memorizada e de imediato, mas a maioria de seus ensinamentos Jesus repetiu em diferentes ocasiões e para diferentes ouvintes. Então, aqueles discípulos que o acompanhavam o tempo todo puderam ouvir os resumos dos ensinos e memorizá-los muito bem. Mesmo em nossos dias, alguns consideram não ser uma grande proeza se empenharem em memorizar todo o Evangelho. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. O ator Alec McGowan mantém audiências em que apenas um homem recita no palco, que consiste em nada mais do que a declamação do Evangelho de Marcos. Ele declama durante algumas horas. Palavra por palavra, todo o Evangelho é relembrado e repetido. E ele lhes dizia em sua doutrina: ouve. Eis que saiu o semeador a semear.
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E nós também devemos considerar que Mateus, um dos seguidores mais próximos de Jesus, provavelmente teria conhecido uma forma de taquigrafia. Mateus provavelmente conhecia a taquigrafia. Existem várias razões para essa declaração pelo relato tão amplo da situação. Ele era, como sabemos, um servidor público, coletor de impostos na Galileia. Nesta posição, um certo grau de fraude e anotações era absolutamente obrigatório. Agora também sabemos, com as evidências contemporâneas, pergaminhos e outras indicações de escritos históricos, que anotações taquigráficas eram conhecidas entre judeus, gregos e romanos neste período. Porque o Novo Testamento foi escrito, as epístolas. O restante do Novo Testamento consiste, grande parte, em cartas, em alguns casos escritas ou ditadas enquanto o autor estava na prisão por sua fé, como frequentemente aconteceu com o apóstolo Paulo. Estas cartas típicas surgiram de crises ou problemas encarados pelas jovens igrejas. Vamos pegar apenas um exemplo. A antiga cidade grega de Corinto é localizada entre dois mares. Isso trazia muitos viajantes e era notória por sua sensualidade e comercialização de sexo. O apóstolo Paulo plantou lá uma igreja, com alguns judeus e com uma maioria de gentios. Como tinham dificuldades em crescer na fé, eles experimentaram todos os tipos de problemas. Eles estavam agindo egoístamente e irrefletidamente. Havia uma disputa interna. Alguns mantinham as antigas práticas pagãs. Outros estavam cheios de orgulho religioso. Havia imoralidade sexual, incluindo incesto. Era uma confusão. Mas isso incitou as palavras de Paulo, consideradas por muitos como as mais lindas e magníficas já escritas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.